Estamos gravando. Vamos orar para iniciar? Sim. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos por esse meio para estudar a sua palavra, para saber o que o Senhor fez no passado, o que o Senhor planejou para o futuro, saber como o Senhor atua em nossas vidas, qual o seu desejo para nosso mundo e para cada um de nós. Agradeço, Pai, pela Bíblia Sagrada, um livro inspirado pelo Senhor, que possamos ler, entender e colocar em prática em nossas vidas. É nossa oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Laura? Então, nós estamos falando hoje sobre a igreja. E nossa primeira passagem está no livro de Mateus, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Aqui são palavras do Senhor Jesus. Edilene, poderia fazer essa leitura? É capítulo 16, 15, 16, 17 e 18, do 15 ao 18. Ok. Posso começar? Por favor. Mas vos perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem. Então, quando Jesus fez a pergunta sobre quem é Jesus, aqui o apóstolo Pedro responde, e a resposta de Pedro está no capítulo 16, versículo 16. O que Pedro disse? Tu és o Filho de Deus, do Deus primeiro vivo. diz, tu és o Cristo, o Filho, a minha fala, o Filho do Deus vivo. Né? Então, Jesus é o Filho de Deus, ele também disse que Jesus é o Cristo. Não sei, Leninha, se nós falamos outro dia sobre essa palavra Cristo, que a palavra Cristo é a mesma palavra que Messias. Né? Lembra disso, Fátima? E a palavra Messias significa, literalmente, ungido. Cristo, Messias, quer dizer ungido. Como assim? Lá, por exemplo, Edilene, não sei se você conhece a história de Samuel e Saul. Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Samuel foi lá, ele levou azeite, ele derramou azeite sobre a cabeça de Saul, como sinal de que Saul seria o primeiro rei de Israel, né? Ele foi ungido, sinal de que ele é o escolhido. Né? E quando se fala de Jesus, o Messias, essa palavra também quer dizer enviado ou até o esperado. Porque os profetas haviam falado que um dia o Cristo viria, né? Que o Messias está chegando. E então aqui Pedro está dizendo que Jesus é o Cristo, o Messias, né? Ungido de Deus, que quer dizer escolhido, enviado, esperado, né? Então,
Segunda pergunta na sua folhinha. Leninha diz, quem é o dono da igreja? E essa resposta está aqui. Edilene, você encontrou essa resposta na Bíblia? Não, não encontrei não, achei difícil. Achou difícil, muito bem. Então, faz favor, Edilene, de ler versículo 18 outra vez. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem. Então, Antônio, uma pergunta para você. Essa caneta é minha. Então, quem é o dono da caneta? Se a caneta é minha, quem é o dono da caneta? Você. Eu sou o dono da caneta. Então, Edilene, nesse versículo 18, o que Jesus disse? Edificarei a... Edificarei a... Minha igreja. Então, se Jesus disse edificarei a minha igreja, quem é o dono da igreja? Jesus, né, Leninha? Ele diz, a igreja é minha. Tem uma passagem em Atos 20 que diz que Jesus comprou a igreja com seu próprio sangue. Lembra dessa passagem, Fátima? Jesus não comprou a igreja com prata, nem com ouro, mas com seu precioso sangue, diz o apóstolo Pedro. Hã? Alguma dúvida da parte de alguém? Não. Então, a próxima pergunta é: quem vai derrotar a igreja? Qual a resposta, Antônio? Ninguém. 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 O que ele diz aqui no versículo 18? Lê mais uma vez, Edilene, o 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nem as portas do inferno podem prevalecer sobre a igreja. Contra a igreja. Né? Ninguém vai derrotar a igreja de Cristo, que Cristo é vitorioso, né? Certo? Uma pergunta, Leninha? Não. Não? Alguma dúvida, Fátima? Não, já estudei essa, relembrei tudo de novo. Então, tá bom. Vamos em frente, então. Vamos para a próxima passagem, que é 1 Coríntios, capítulo 1. Vou pedir você para ler, Fátima, mas grita lá que o volume agora está um pouco baixo, para mim, pelo menos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Pode ler, Fátima. Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados por serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graças e paz, a parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então, não sei se lembram, na nossa primeira aula, nós falamos sobre contexto e falamos que para saber o contexto, é importante saber quem está falando para quem. Então, nesse caso, é uma carta. Então, quem escreveu a carta?
Quem enviou a carta? Paulo. Paulo. Aqui diz Paulo e o irmão Sóstenes, né? E eles estão escrevendo para quem? Para os apóstolos. Não, Paulo é um apóstolo. Para a E igreja. ele, na condição de apóstolo, escreve para quem? Para os irmãos. em Corinto. Para os irmãos. Está no versículo 2, né? A minha Edilene diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Né? Então, Fátima, Paulo está escrevendo para os irmãos da igreja em Corinto. Certo? Então, aqui, Leninha, acho que as nossas perguntas ficaram fáceis, né? A igreja é um prédio ou a igreja é um grupo de pessoas? É um grupo de pessoas. A igreja somos nós. Isso, a igreja são as pessoas. Até, né, nessa pandemia, nós não estamos, quer dizer, eu estou indo muito pouco lá no prédio. Não sei se você foi domingo, Fátima. Eu costumo ir aos sábados lá. Mas a igreja é o povo, né? A igreja não é tijolo, a igreja é gente, né? E a segunda pergunta aqui diz que os membros da igreja são chamados para serem santos. Então, é outra palavra que gostaria de examinar com vocês. Essa palavra aqui, santos. Conhece essa palavra? Sim. Sabe, Edilene, o que significa ser santo? Santo é uma pessoa que procura sempre levar a palavra e falar sempre coisas boas. Tá bem. Por aí. Vou ajudar aqui. Literalmente, a palavra santo quer dizer separado. Mas eu prefiro uma outra palavra, que é a palavra diferente. Né? Então, a palavra santo, dá para ver ali? Santo literalmente é separado, mas no sentido de ser diferente. E a Edilene está certa, porque a Bíblia diz que Deus é santo. Né? Por que Deus é santo? Porque Deus é diferente. Ele é totalmente puro, totalmente bom, totalmente justo. Deus é luz, Deus é correto, né? Ele é amor, né? Perfeição. Então, Deus é santo. Mas a Bíblia também diz, Leninha, que nós, como servos de Deus, ou filhos de Deus, que nós também devemos, ele fala na Bíblia, sejam santos como eu sou santo. Quer dizer o que, Antônio? Que nós, se vamos dizer que nós somos cristãos, que somos de Jesus, temos que ser um povo santo. Diferente. Né? Se o vizinho está passando perna nos outros, né? Ele está traindo a esposa, ou ele está roubando lá na empresa, né? Quebra ele de pau. Ele acha que tudo é normal, né? Tudo pode, tanto faz como tanto fez. Mas se nós vamos ser o povo de Cristo, o povo de Deus, nós temos que ser um povo honesto, diferente, né? Honesto e sincero, né? Exatamente. Temos que ser santos. Ser santo é ser diferente. A gente desce a glória e mete o pau também. Então, não é porque todo mundo... Não, quando alguém diz, todo mundo faz assim, não é que nós temos que ser assim. Geralmente, nós estamos na contramão. Né? É verdade. Muito bem. Então, vamos para a próxima. Ainda em Coríntios. Essa foi 1 Coríntios capítulo 1.
Agora vamos ver 1 Coríntios capítulo 12. Eu vou pedir a Heleninha para ler aqui, do 12 ao 27. É uma passagem um pouco longa, mas é uma passagem que eu gosto muito. Acho que essa passagem explica muito bem algo sobre a igreja, que aqui Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele compara a igreja a um corpo humano. Né? O que tem a ver a igreja com o corpo humano? Vamos ver agora. Pode ler, Leninha, capítulo 12, do 12 ao 27. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, Não, formam deixa a luz casaco dela. Tá tudo aí já, ó. assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensam serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoroso especial. Enquanto os que nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidados uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Muito bem. Então, foi 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. Então, o que Paulo diz aqui? Que a igreja é como o corpo. E a primeira pergunta aqui na folha diz: um corpo humano tem muitos membros. Sim. Edilene, eu fechei seu microfone quando estavam conversando. Você vai ter que abrir de novo. Tem que apertar lá. Tá cheio de queimado, né, irmão? Foi embora já ela. Ah, então. Tava aqui. Desculpa. Bota um casaco, Igor, tá muito frio aí fora. Eu posso. Então, a primeira pergunta é: o corpo humano tem muitos membros? Sim, tem. Tem. O corpo tem orelha, o corpo tem olho, o corpo tem nariz, mão, né, língua, né? E todas essas partes do corpo são necessários? Não, todos. É o quê? Católico? Todos são necessários, né? Olhando para a minha mão, Antônio, eu tenho 5 dedos aqui. Então, já que eu tenho 5, esse eu vou cortar fora, 4 tá bom, né? Vai fazer falta, hein? Vai fazer falta, né? Na hora de segurar alguma coisa, é bom ter os 5 dedos, né? Na hora de escrever, esse dedo apoia a mão para escrever, né? Todos necessários. Então, sim, Antônio. Todos são necessários, exatamente. Então, aí então vamos falar sobre a igreja, né?
Quem é importante na igreja? Nós. Na realidade, todos nós, né? Cada um de nós. Né? Temos funções diferentes, né? O olho é diferente do pé. Né? É meu. O pé é diferente da boca. Mas no corpo, todas essas partes trabalham em conjunto. Vocês já pensaram como é quando a gente sente fome? O que acontece? Bate uma sensação na barriga. Tá mal. E aí então Fala, Edilene. Ela começa a roncar e começa a... Isso. A barriga começa a roncar. Na hora já de comer algo, né? Isso. Mas então, aí a barriga envia um sinal para o cérebro, né? Estamos com fome. E aí o cérebro, então, vai acionar os olhos para procurar comida. De repente, os pés levam a gente até a cozinha. Lá na cozinha, as mãos vão entrar em ação para preparar as coisas, né? E a mão, então, leva a comida à boca. Na boca, né? Tem os dentes, tem a língua, né? Tem a garganta, que vai engolir a comida, para finalmente aquela comida bater no estômago, fazer a digestão e enviar os nutrientes para todo o corpo. Então, é um conjunto, né? Todas essas partes trabalhando para um bem comum. Então, o que Paulo quer dizer com isto? Assim é a igreja. Até podemos dizer, né, Leninha? Assim é a sociedade. Né? Precisamos uns dos outros. Né? Até nessa época de pandemia, damos graças a Deus por várias pessoas que estão lá trabalhando, né? Médicos, enfermeiras, pessoas nas farmácias, até quem trabalha em supermercado, né? Está lá vendendo a comida para a gente comer, enquanto outros se escondem na casa, eles estão lá trabalhando todos os dias. Né? Então, graças a Deus, que precisamos uns dos outros, todos são importantes. Concordam? Verdade. Sim, com certeza. Com certeza. Vamos então para Efésios 5. Você pode ler esta passagem, Edilene, Efésios 5, 22 ao 30? Sim. 22 ao 30, né? 22 ao 30. Aqui, Paulo vai usar outra analogia comparando Jesus e a igreja com marido e esposa. Sim. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, a fim de santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos.
porque ama a sua mulher. Ama-se a si mesmo. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Muito bem, obrigado. A primeira pergunta aqui, Antônio, acho que é fácil. Diz, quem é a cabeça da igreja? Cristo Jesus é a cabeça da igreja. Muito bem. A segunda pergunta também é fácil, né, Edilene? Cristo amou a igreja? Como a gente... Amou e ama, né? Muito bem. Isso. E até aqui, Leninha, a pergunta número 3 está ligada à pergunta número 2, né? Esse Cristo que amou a igreja, o que ele fez pela igreja? Ele amou a igreja e se entregou por ela. Entregou-se por ela. O que quer dizer isso, entregou-se? Ele entregou a vida dele. Isso, ele se deu, né? Ele morreu por nós, né? Se sacrificou, morreu na cruz para comprar a nossa salvação, né? Ele provou o quanto ama. Amou até o último instante. Agora, a pergunta número 4. Como Cristo quer apresentar a igreja? Uma igreja gloriosa, sem rugas, sem manchas. Muito bem. E quando chegamos nessa pergunta aqui, eu sempre lembro de um casamento, né? Estamos aqui falando sobre Jesus, a igreja, marido e esposa. E eu, não sei vocês, creio que com vocês é a mesma coisa. Eu já fui a vários casamentos, né? Casamento é sempre bonito, né? E nesses casamentos tem uma coisa que em todos os casamentos que eu já fui que eu nunca vi. Sabe que eu nunca vi? Eu nunca vi uma noiva feia. Todas as noivas são lindas. Merece, né, no dia do casamento. Então, todos bem arrumados para o marido, né? Então, se Jesus é o marido e a igreja a esposa, até nesse caso, Antônio, nós homens também somos esposa, né? Jesus é o marido e nós somos a noiva de Cristo. Mas Jesus não merece uma noiva bonita? Sim. Então, o que significa ser uma noiva bonita para Jesus? Quer dizer, colocar o melhor terno, um vestido muito lindo, pentear o cabelo. Também, mas não é só isso. Mas está falando mais sobre nosso caráter, né? Mais sobre nosso comportamento, né? E aí, então, nós chegamos à próxima pergunta, que também eu acho que é fácil. Vamos ver aqui. A próxima pergunta diz: cada pessoa que é membro da igreja deve procurar levar uma vida pura? Com certeza. Sem dúvida, né? Sim. Muito bem. E a última pergunta aqui, nesta parte: o que Cristo faz ainda hoje pela igreja? Poderia ler, Edilene, outra vez, o 29 e 30? Sim. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Então, Cristo morreu na cruz para nos salvar, voltou para o céu e esqueceu da gente? Não. 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 Ele alimenta, ele cuida. Alimenta e cuida, ele está com a gente. Na nossa congregação, Edilene, nós temos uma irmã, o nome dela é Amélia,
E no mês de março, logo depois que a pandemia começou, o marido dela, nome de Hilário, ele faleceu. Não foi com esse vírus, não. Foi de coração. Foi de repente, assim. E ela participa dessas reuniões e ela sempre diz que a única maneira que ela consegue superar a perda do marido de muitos anos é que ela sente a presença de Cristo. Ela sente que Ele está apoiando, ajudando, né, consolando. Porque senão é muito difícil. Até mesmo assim é difícil, né? Mas pelo menos nunca estamos sozinhos. Sabemos que o Senhor se faz presente em nossas vidas. Nossa vida, é isso aí. Vamos então para a próxima passagem. João 17. Mais uma vez temos palavras de Jesus. João 17. Vou pedir a Fátima para ler esta parte. E antes da leitura, gostaria de dizer que esse capítulo de João, capítulo 17, Jesus sabe que ele vai ficar poucos dias na Terra, que a sua vida está chegando ao fim. Então, ele para aqui no capítulo 17, e se você olhar direitinho, Leninha, no capítulo 17, versículo 1, Jesus está iniciando uma oração. Então, Edilene, esse capítulo 17, o capítulo todo, versículo 1, 2, 3, 4, o capítulo todo é uma oração. Jesus falando com o Pai, né, sobre seu trabalho na terra. E ele diz especialmente, pede ao Pai, para o Pai cuidar dos 12, dos apóstolos, que Jesus passou 3 anos com eles. Agora Jesus vai embora, então eles vão precisar de ajuda na ausência de Jesus. Então a Fátima vai ler aqui 2 versículos, versículo 20 e 21. E aqui nós vamos notar, Fátima, que Jesus, nesta parte da oração, ele muda as coisas um pouquinho. Pode ler? 20 e 21. Fátima, fala em direção ao microfone. Começa de novo, agora estou ouvindo. Está ouvindo? Rogo para que eles que creram em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um Pai, como tu és para mim, e eu em ti. Que eles também sejam em nós, para que o mundo creia tu, que tu me enviaste. Obrigado. Então, aqui no versículo 20, na minha versão diz assim: minha oração não é apenas por eles. Eles quem? Aqueles 12, né? Os apóstolos. Edilene, mais uma vez eu fechei o microfone na hora da leitura da Fátima. Você vai ter que abrir de novo. Muito bom. Então, Jesus diz, não estou orando só pelos 12. Aqui, lê na sua Leninha, o versículo 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles. Então, tá bom já. Olha aqui. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Quem são estes que crerão? Acho que a sua fala, Edilene, que onde crer? Os irmãos, né? Não só os apóstolos, mas que estão em volta também tem que
crer na palavra do Senhor, né? Que muitas vezes foram até seguidos por causa disso, muitos cristãos. Porque Então, acreditar na palavra, mas... Então, Jesus, naquela época, ele já estava orando por nós, né? Hoje. Já pensou, Antônio, que Jesus orou por você, que Jesus orou por mim? Porque naquela época ele disse que não estava orando só por aqueles que estavam ali com ele, mas também por aqueles que um dia iriam crer. Se nós cremos, Jesus estava orando por nós, né? E qual o pedido que Jesus fez aqui no 21? O que ele disse? Eu vou ter que colocar na tomada aqui. Estão olhando o versículo 21? Qual é o pedido de Jesus? O que Jesus deseja? Todos creem nele. Eu vou ler aqui na minha. Todo mundo creia. Mas não no início do 21. Eu oro para que... Seja um pai. Como tu estás em mim. Não, o início do 21. Para que... Todos sejam pai. Não, você pulou alguma coisa aí. Para que todos sejam um, Pai. É um pai. Um. Então, olha aqui, eu escrevi. Um. O que quer dizer isto? Que todos sejam um. Sim, Antônio. Edilene, que todos sejam um. Que todos sejam assim como tu, ó Pai. Que Ele quer que a gente seja igual a Ele, né? Não, mas vamos escutar tudo aqui. Vamos com calma. Olha aqui, vou ler. Vou começar do 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim, eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como que é Deus Pai e o Filho? Os dois estão um, né? Estão unidos. Uma carne só. Um pensamento só, né? Uma vontade só, um caminho só. Então, Jesus aqui pede que nós também sejamos um. Quer dizer, unidos. Nós, isto. Unidos. Certo? Então, essa é a resposta ali nessa pergunta. Você viu a pergunta ali? Qual é a vontade de Jesus para com os membros da igreja? Ele quer que todos sejam um, que todos sejam unidos. Se Jesus quer que todos sejam unidos, o que é que deixa Jesus triste? Ninguém. Não, tem algo que pode deixar Jesus triste. O que que é? Ver os irmãos... É verdade. Os irmãos que não creem. Irmãos divididos, né? Irmãos brigando. Irmãos separados, né? Por exemplo, Edilene, quando tem as crianças dentro de casa, um irmão brigando com outro irmão, como é que a mãe fica? Fico maluca. Eu tenho que separar, senão... Então... Ai, meu Deus. E infelizmente,
Nós sabemos, né? Se vocês têm um tempinho na igreja, às vezes na igreja tem uma irmã que não fala com a outra, né? Um irmão que está zangado com o outro. Mas Jesus aqui ele orou para que todos sejam um, né? Ele quer que nós sejamos unidos. Vamos para a próxima passagem. Olha para a segunda folha ali. Essa foi a primeira folha já. A segunda folha a gente volta lá para Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Capítulo 1. Você pode ler, Leninha? 10 a 13. Capítulo 1, qual o versículo? 10, 11 e 12, né? 10 ao 12. 13. Não é 13 não, pastor? Então eu copiei errado. É o 13, eu tô... 10 ao 13. Eu não coloquei o É o óculos. 13. Do 10 ao 13. Agradeço a ajuda. Pode ler, Leninha. Posso? Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e um só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns foi que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou eu sou de Apolo, eu sou de ou ainda eu sou de Cristo. Foi Paulo crucificado. Então, seu sinal ficou um pouco ruim, Leninha. Eu vou ler de novo o 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Então, vamos lembrar o nosso contexto aqui. Nós já falamos hoje. Essa carta, Paulo está escrevendo a carta para quem? Os irmãos. Para Cristo. Os irmãos em Cristo, né? Os irmãos lá em Corinto. Para a igreja em Corinto. Né? Então, se essa carta foi para a igreja, o que nós vamos falar sobre a igreja? Como estão as coisas naquela igreja? Está indo tudo muito bem ou não tão bem? Divisões. Estão divididos. Estão divididos, né? Alguém já escutou falar sobre panelinha dentro da igreja? E muito lugar. Então, mas não pode ser assim, né? Não pode. Mas Paulo, então, aqui ele está escrevendo para a igreja, dizendo que não deveria ser assim. Mas que alguns falam, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, né? Então, olha para a sua folha, nós temos uma pergunta lá em cima. Muito fácil de responder, né, Antônio? Devem existir divisões na igreja? É bom ter divisões na igreja? Negativo, né? Negativo. Muito bom. A segunda pergunta ali, a Edilene diz: você acha que Cristo se alegra vendo o grande número de denominações que existem hoje em dia? Vamos olhar para esta palavra. Vou escrever aqui na folha. Denominações. Então, eu acho, deixa eu ver aqui, ali, né? Eu acho que essa palavra, na realidade, são 3 palavras.
denominações. Deu para ver ali? Denominações. Sim. Então, o que são denominações? Denominações são muitas nações com vários nomes. Então, Jesus quer uma igreja dividida? Não. Não. Não, Cristo é um só, o Deus é um só. Mas Jesus, existe, né? ele deixou quantas igrejas? Jesus deixou uma igreja, né? A Bíblia diz que Jesus é a cabeça da igreja e nós somos seu corpo, né? Jesus cabeça, nós o corpo. E até que no versículo 3, Paulo faz 3 perguntas. Vamos responder essas perguntas uma por uma, tá bom? A primeira pergunta no versículo 13 é: acaso Cristo está dividido? Não. Cristo não está Não. dividido. Cristo é um só. A segunda pergunta: Paulo foi crucificado em favor de vocês? Também não. Não foi Não. Paulo. Quem foi crucificado foi Cristo. E a Cristo. terceira Isso. pergunta: vocês foram batizados em nome de Paulo? Também Não. Não, o Também batismo é em não. nome de Jesus. Cristo. Em Cristo Jesus. Isso. Então, são 3 perguntas, as 3 perguntas têm a resposta. Não, não, não. Mas essas 3 perguntas também nos levam à mesma resposta, que é Cristo, Cristo, Cristo. Né? Que Cristo é um só, ele foi crucificado por nós e somos batizados no nome dele. Né? Então, quando nós... A última pergunta aqui, acho que nós acabamos de responder. Pode ler essa pergunta, Lininha? Pergunta 3. Como podemos evitar as divisões? Como podemos evitar as divisões? Você respondeu essa? Não. Não respondeu essa? Essa foi a única que eu não respondi. Então, a Fátima... não, estou com dificuldade em ouvir, Fátima. Também estou. Unido em Cristo. Unidos em Cristo, diz o Antônio. Unidos em Cristo. Isto. Até deixa eu fazer um desenho, não sei se vai dar para ver bem. Deixa eu tentar aqui. Olá, Esther, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Alguém já viu um corpo com 3 cabeças? Muito Não. esquisito, né? Só alienígena. Então, ou uma cabeça com 3 corpos. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui rapidinho. Uma cabeça com 3 corpos. Também muito estranho. Né? Até as crianças sabem que o certo é uma cabeça. Opa, um braço ficou grande. E um corpo. Né? Então, vamos imaginar que entre nós somos, a Esther chegou agora, então somos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas aqui hoje. Vamos imaginar que alguém quer ser mais importante do que os outros. Vamos dizer que a Fátima quer ser a maior. Mas a Esther chega e diz, não, eu sou a maior. Depois a Edilene disse, não, quem manda aqui sou eu. Né? Então, como vai ficar nosso grupo se temos 3 pessoas querendo mandar? Vai dar certo? Difícil. Difícil, né? Tá difícil, né? Mais do que difícil, né? Impossível. Né? Mas, se todos nós, né, olhamos para Jesus, temos Jesus como cabeça,
E a Fátima está seguindo Jesus, Esther está seguindo Jesus, Edilene está seguindo Jesus, né? Eu, Antônio, Leninha, todo mundo seguindo Jesus. E aí vamos estar em harmonia, né? Porque Jesus fala e todo mundo diz, isso aí, vamos por aqui, né? Então, Leninha pode ler a observação que está ali, embaixo da número 3. Você anotou ali? As divisões. As divisões entre pessoas seguem os ensinamentos de homens. Devemos estar unidos seguindo apenas Jesus Cristo e a sua palavra, a Bíblia. Amém. Hoje agora, 8. Muito bom. Alguma dúvida? Alguém? Vamos então para Atos capítulo 2. Atos 2. Esther, pode fazer uma leitura para a gente? Está desligada aí. Atos 2, do 42 ao 47. Vai ter que ligar o áudio. Só um minutinho, já volto. Tudo bem, Edilene, Já à volto. vontade, à vontade. Esther também está chegando, Esther. Achou isso, Esther? Achei. Boa noite. Boa noite. Então, lê para a gente Atos 2, 42 a 47. E o sinal ficou ruim. Voltou? Voltou. 2, 42 até 47, né? Sim, por favor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios. E os sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão, em casa comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhe o Senhor os que iam sendo salvos. Muito obrigado. Então, Deu para ouvir que está muito barulho. Sim, mas está certo. A gente ouviu bem. Aqui, então, Leninha número 1 diz, na primeira igreja, todos continuavam firmes em 4 atividades. E ali, então, tem ao lado lá 1, 2, 3 e 4. E essa resposta está no versículo 42. Edilene, nós estamos em Atos, capítulo 2, a irmã leu o versículo 42. Então, eu vou ler aqui na minha, e eu estou em Coríntios. Atos 2, 42, diz assim, a minha fala, eles se dedicavam, que a Esther leu, acho que a Edilene tem, diz, perseveravam. E a primeira coisa diz, na doutrina dos apóstolos, na Bíblia da Esther, na sua Leninha, acho que a Fátima também, como a minha, diz, o ensino dos apóstolos, certo? E a comunhão, isso. Mas vamos chegar lá, tá? Vai com calma. Então, aqui, perseveravam
E aqui tem 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, a primeira é perseveravam na doutrina ou no ensino Dos apóstolos. dos apóstolos. Já falamos hoje sobre os apóstolos. Quem são os apóstolos? Ou quem foram os apóstolos? Jesus escolheu 12. Esses 12 andaram com Jesus e Jesus até enviou os 12 para pregar a outras pessoas. Então, no final dos evangelhos, né, Jesus foi crucificado, ele ressuscitou, depois da ressurreição, ele subiu, voltou para o Pai, né? Então Jesus foi embora. Quem vai ensinar a igreja? Aqueles que aprenderam com os apóstolos. Aqueles que aprenderam com Jesus, que são os apóstolos, né? Os apóstolos ensinaram a igreja, né? Que Jesus não está mais. Tá certo? Então, se nós hoje queremos ser a igreja da Bíblia, nós também temos que ensinar, quer dizer, seguir o ensino dos apóstolos. E esse ensinamento está aqui no Novo Testamento. Que nós temos aqui o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João, as cartas de Pedro, as cartas de Paulo. Antônio sabe muito bem que a Igreja Católica, o nome completo é a Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Igreja Católica Apostólica Romana. Eu creio que todas essas palavras são corretas, menos uma. Para mim, pelo menos tem uma dessas palavras que é errada. Qual seria a palavra errada? Fala, Antônio. Romana. Romana, exatamente. Porque a igreja de Jesus, ela não tem sede em Roma, não tem sede em São Paulo, não tem sede em Nova York. A igreja de Jesus é uma igreja celestial, né? Que é lá do céu que Jesus manda na igreja. Não é ninguém na Itália, não é ninguém nos Estados Unidos, não é ninguém na China que está mandando, é Jesus que reina e ele está na glória. Mas as outras 3 palavras são boas. Então, não sei se vocês conhecem o significado de cada palavra. Igreja católica. Sabe, Esther, o significado dessa palavra, católica? Não. Não? Acho que você teve essa aula e esqueceu. Hoje vai lembrar. Sim. Então, a palavra católica, Edilene, quer dizer universal, mundial, né? Porque a igreja de Jesus não existe só no Brasil, né? A igreja de Jesus existe na Argentina, existe no Japão, existe na União Soviética, né? É uma igreja católica, uma igreja universal, uma igreja mundial. Mas, então, igreja católica, qual a próxima palavra? Apostólica. Apostólica. Então, a igreja de Jesus também precisa ser uma igreja apostólica, que não queremos seguir qualquer vento de doutrina, né? Não queremos ter qualquer irmãzinha levantando e dizendo, Deus falou comigo, para seguir esse irmão, seguir outro irmão, né? Tem tantas seitas, né, que surgem, pessoas dizendo que devemos seguir A, o B, o C, mas se nós queremos a doutrina correta, temos que seguir o que está aqui, que Jesus passou para os apóstolos passaram para a igreja, está aqui na nossa Bíblia, para a gente seguir hoje, certo? Que mais aqui? Perseverava no ensino dos apóstolos. Depois, você já falou, né, Leninha? Permaneciam na comunhão.
Conhece essa palavra? Comunhão? Edilene vai ter que abrir o microfone, que quando você for embora eu fechei. Isto. Conhece essa palavra, Edilene? Comunhão? Eu ouvi falar, mas eu esqueci o significado dela. Então, pergunta os universitários aqui. Pode... Fátima, comunhão. Esther. A união em Cristo, ou qualquer coisa, ele tem comunhão com alguém, com alguma coisa, é união. União, a comunhão, a convivência, né? Comunhão. E nessa passagem vimos, né, os irmãos comendo juntos, orando juntos, sempre juntos. E a igreja do Senhor Jesus hoje tem que ser uma igreja, já falamos hoje, tem que ser uma igreja unida. Depois de se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão e o partir do pão. Partir do pão. Essa parte aqui, partir do pão, para mim, poderia ter dois significados. O primeiro significado poderia ser comer juntos. Mas a comunhão já fala sobre comer juntos. O que mais poderia ser? Partir o pão. A ceia. A ceia, não é, Esther? Que quando nós estamos unidos no primeiro dia da semana, né? Jesus disse para comer o pão, que o pão é seu corpo, que ele deu por nós, tomamos do cálice, o cálice é seu sangue derramado por nós, né? Então, a igreja hoje deve ceiar e lembrar de Jesus. E em quarto lugar, perseveravam nas orações. Orando sozinhos, cada um em sua casa, e orando juntos também como igreja, como corpo de Cristo. E para ser a igreja de Jesus hoje, precisamos permanecer no ensino dos apóstolos, na comunhão, tomando a ceia do Senhor e nas orações. A próxima pergunta é: descreva em suas palavras a união que existia naquela igreja. Edilene respondeu essa? Não respondi não. Leninha respondeu essa? Respondi não. Não? Então, para mim, essa é uma pergunta muito legal. Porque aqui fala sobre Antônio, um irmão na casa do outro, né? Eles sempre juntos, um até ajudando o irmão quando precisava de ajuda, né? Eu tenho visto, né, Esther, nessa pandemia, quando a igreja fica sabendo que alguém está precisando de uma cesta básica, que alguém tem uma conta para pagar, os irmãos chegam e ajudam. E isso nos alegra, não é? Sim. E a última pergunta é: se passava muito tempo juntos, sim ou não? Sim. Essa resposta está em qual versículo? Eu acho que essa resposta está... Deixa eu ver aqui. 46. 43. 46. 46? Isso, 46. Quem falou? Leninha? 46. Então lê, Edilene, 46. Não, foi a Leninha. Então lê você. Leninha falou, você pode ler. Tá, ok. E perseverando unânimes Não, todos os 46. dias no tempo. Esse é o 46, 46. né? Tá, desculpa. É, o 46, porque aqui está diferente na Bíblia Sim, virtual. pode ler. Lê aí. Vou começar, tá? E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Então, todos os dias, né? Isso. Muito bem. Eu sei que Esther gosta disso, né, Esther? De estar todos os dias com os irmãos. Gosto, É um prazer. Gosto muito.
Muito bem. Então, temos mais uma passagem para a gente terminar a nossa aula. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. No finalzinho da Bíblia. Depois de Timóteo, antes de Pedro. Hebreus, capítulo 10. Leninha, pode ler essa? Seu sinal está ruim? Se quiser, eu posso ler. Então, Esperançarmos ao amor e então pode ler, Leninha. 23 ao não 25. deixemos de reunir-nos. 23 ao Começar de 25. novo? Começa de novo. 10. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para os incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuramos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Obrigado. Então, vocês responderam essa primeira pergunta? Eu gosto dessa pergunta aqui. Só que eu quero a resposta que está aqui em Hebreus. Eu sei que teria outras respostas em outros lugares da Bíblia. Mas nessa leitura que fizemos agora, qual é a resposta? Por que nós devemos congregar com os irmãos da igreja? Tem para encorajarmos uns aos outros. Para encorajarmos uns aos outros. Ou incentivar uns aos outros. Eu sei que nós recebemos incentivos todos os dias. Mas às vezes recebemos um incentivo para fazer a coisa errada. É verdade. E precisamos de incentivos para fazer as coisas certas. Geralmente, Edilene usa um exemplo. Vamos imaginar, acho que você não conhece minha esposa, né? Graças a Deus, eu e minha esposa, estamos em 2020, estamos juntos há 44 anos. Graças a Deus. Parabéns. Obrigado. E a gente se gosta, a gente se ama, a gente se dá bem, quase sempre, né? Com os atritos de todos os casais. Mas vamos imaginar que as coisas não são assim. Vamos imaginar que aqui está horrível. Então, eu levo o meu problema, vou para a esquina, onde tem o bar na esquina e a mesa lá, eu sento lá na mesa e tem meus amigos de copo, tá todo mundo lá, tomando algumas, e eu pergunto o pessoal lá, o que eu devo fazer? Qual conselho que vou receber naquela mesa? Larga aquela mulher. Não é assim? Vou escutar tudo que não presta. É verdade. Né? Então, mas se eu levo o mesmo problema para o irmão da igreja, para o irmão espiritual, né? Ele vai usar a palavra de Deus, né? Ele é capaz de dizer o que Deus uniu, que o homem não separe. Né? Ele pode até olhar para mim e dizer, mas irmão, você está sendo um bom marido? Como você pode melhorar como marido? Porque às vezes a primeira coisa que a gente que é marido diz o quê? A culpa é dela. E ela pode fazer o contrário, né? Ele é o culpado. Pastor, só um minutinho. Vou contar uma que aconteceu comigo. Aconteceu tempos atrás, né? Eu em casa com um bebê pequeno, aí o marido, sabe, eu desconfiei de alguma coisa. Aí eu estava estressada, nervosa, aí eu liguei para minha irmã é evangélica. Aí ela já me deu um conselho diferente, para eu ficar calma, esfriar a minha cabeça.
que poderia não ter, que estava inventando, que eu estava com coisa na minha mente, que as pessoas não querem ver você bem no seu casamento. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta também, para não dar ouvido para o que as pessoas pensam diferente, né? Muito bem. Então, a igreja é para isso, né? Para incentivarmos uns aos outros ao amor e às boas obras, né? Essa é a resposta da primeira pergunta é basicamente a resposta para a segunda pergunta também. A terceira pergunta diz, Antônio, o dia da volta de Jesus está se aproximando? O dia da volta de Jesus está se aproximando? Sim, está, com certeza. Cada dia mais próximo, né? Muito bem. Então, fechamos com o número 4. É importante para você frequentar a igreja sempre? Sim, é importante. Sim. Por quê? Para nos fortalecer, né? Para nos fortalecer, né? Que Jesus está voltando e queremos perseverar até o último dia, né, Esther? Aí. E um fortalece o outro. É. Até tem um ditado, acho que não está na Bíblia, mas é uma verdade bíblica, que uma brasa fora do braseiro Apaga. né? Mas as brasas juntas, né? Uma vai esquentando a outra, mantendo a chama acesa. Né? Então, aqui no final, tem o desafio de estar lendo o livro de Mateus e encorajar uns aos outros ao amor até o dia da volta de Cristo. Amém? Amém. Amém. Então, eu vou colocar no grupo a próxima apostila. Agradeço vocês por terem copiado para o caderno. Vejo que vocês estão se esforçando. E isso é muito bom, que é assim que a gente aprende. A próxima apostila que eu vou mandar, nós vamos fazer em 2 dias, porque é um pouco mais difícil e tem mais coisa. Então, nós vamos usar 2 aulas para fazer uma apostila, aquela que fala da nova aliança. Tá bom? Mas hoje a gente conseguiu completar uma apostila em 1 dia. Amém. Ficou alguma pergunta, alguma dúvida? Não, deu para entender. É complexo, a gente vai entendendo aos poucos, né? Cada aula é diferente. Então, e outra coisa, Edilene, a Ingrid não está com a gente hoje, mas como eu estou gravando, eu vou também colocar no grupo depois a gravação